Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais forte, igreja. A presença do Senhor, ela te atraiu aqui hoje. A presença do Senhor, Ele te trouxe neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Amém? Quem veio aqui atraído pela glória de Deus? Amém? Nós estamos aqui atraídos por esse Deus maravilhoso que nos concede a sua presença. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 3. Abra sua Bíblia dando glória a Deus. Agradeça a Ele a oportunidade de você abrir o livro que pode transformar a sua vida. Amém? Se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Queridos, eu pedi, a Nath, para estar ministrando essa música. Mas Deus, Ele habita entre os louvores. E cada hino que é composto, eu acredito que esse hino, ele trata no profundo do nosso coração. E a letra desse hino, ela é muito forte. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o chamado de Moisés, a sarça ardente. Amém? Êxodo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Feche a sua Bíblia, coloque a mão na altura do seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, eu quero que o Senhor venha tratar, ó Pai, o coração da tua igreja, da mesma forma, ó Pai, que o Senhor tratou o meu coração, que o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade e use, ó Pai, o vaso, porque o vaso é pequeno, é de barro, mas é teu, e estou aqui, Senhor, ao teu dispor. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Podei vos assentar? Queridos, eu quero primeiramente resumir rapidamente a história de Moisés. Rapidinho, só para você entender. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Por quê? Porque José, quando ele era governador do Egito, ele subiu e desceu com 70 pessoas. Ele desceu com o seu pai, desceu com os seus irmãos e com a família dos seus irmãos. Contando tudo isso, dava 70 pessoas. 70 hebreus que vieram morar no Egito. E então, ali, eles ficaram, mesmo depois que José ele morreu. E assim aquele povo, o povo hebreu, ele foi crescendo, ele foi se multiplicando. E aquele povo, ele se multiplicava de uma forma muito grande. E aquele povo, ele era um povo muito forte. O povo de Deus sempre foi um povo muito forte. E se multiplicava muito rapidamente. E então Faraó, aquele Faraó que conhecia José, que conhecia o Deus de José, ele morre.
E então, outro faraó é levantado. E esse outro faraó não conhecera o Deus de José. E aí o que acontece? Aquele povo que descera com José começa a multiplicar, continua crescendo. E então Faraó, ele teme aquele povo, porque aquele povo era muito forte. E se acontecesse uma guerra e aquele povo se unisse contra o Egito seria prejudicado, porque aquele povo era um povo muito forte. E então Faraó ele começa a se incomodar com aquele povo. E aí ele começa a escravizar o povo de Deus, começa a lançar sobre esse povo trabalhos pesados, árduos, humilhantes, e começa a tratar o povo de Deus como povo escravo, escravos do Egito. E mesmo assim, aquele povo continua crescendo e se multiplicando. Então, um homem e uma mulher da tribo casa e tem um filho. Mas só que havia Faraó decretado que todo menino que nascesse do povo hebreu era para ser jogado no rio Nilo. Todo menino, toda criança, homem que nascesse, teria que ser lançada no rio Nilo. E assim nasce aquela criança. E aquela mãe, ela olha para aquela criança, e a Bíblia vai nos dizer que era uma criança tão formosa. E ela esconde aquela criança por 3 meses. Mas quando não tem mais jeito de esconder aquela criança, então aquela mãe, com toda a sabedoria, ela ajeita aquele cestinho, coloca ali algumas coisas para que não entrasse água, coloca aquela criança, aquele menino naquele cesto e o esconde ali no rio Nilo. Mas só que quem acha essa criança é a filha de Faraó, como eu já disse. E ela cria Moisés, esse menino, como sendo seu filho. Agora eu quero que você repita comigo uma frase. Escolhido não tem escolha. Repete mais uma vez. Grava isso. O escolhido, ele não tem escolha. Então Moisés ali, ele começa a ser criado pela filha de Faraó. Ele se torna neto de Faraó. E então Moisés, ele se torna príncipe no Egito. Afinal, ele era considerado filho do rei. Em Atos 7:22, a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés ele foi educado em toda a ciência. Toda a ciência, Moisés ele foi educado. Moisés, desde que a filha de Faraó o pegou ali no rio Nilo, ela o criou e ele foi preparado para ser o sucessor de Faraó. Moisés ele foi criado para reinar. Entenda isso. O escolhido não tem escolha. E assim ele cresce aprendendo toda a ciência do Egito. Queridos, o Egito era a terra que comandava o mundo naquela época. Ele era a província que manejava todas as coisas. E Moisés ele foi criado e educado com essa finalidade. Então, eu quero que você entenda isso. Mas Moisés ali foi crescendo e ouvindo que ele era hebreu. Então, ele desce até onde estava o povo dele, o povo hebreu. E ele desce para visitar. A Bíblia fala que ele desce para visitar os seus irmãos. E então, o que Moisés ele vê ali? Ele vê o seu povo escravizado. Ele vê aquele povo sendo humilhado e maltratado. Veja você que Moisés ele tem 3 etapas na sua vida. E essas 3 etapas
duram 40 anos. A Bíblia vai nos dizer que quando ele completa 40 anos, ele desce para conhecer o seu povo, para visitar o seu povo. Com 40 anos. A primeira etapa. Então ele vê ali tanta humilhação, tanto sofrimento, e de repente ele vê um egípcio batendo num hebreu. E ele toma a dor daquele hebreu, porque ele também era um hebreu. Ele olha para os lados, ele era um homem pronto, igreja. Ele era um homem preparado. E ele mata aquele egípcio e ainda o esconde na areia. Repita comigo: o escolhido não tem escolha. Está feito. Então Faraó descobre. E quando Faraó ele descobre, Moisés inicia uma nova etapa da sua vida. Porque Moisés ele tem que fugir para o deserto de Midian. Porque se ele permanecesse no Egito, ele seria morto pelo crime que ele cometera. Então ele foge para o deserto. Queridos, e aí, ele chegando ali naquele deserto, ele senta junto a um poço e vem 7 mulheres, filhas de Jetro, e para dar água ao seu rebanho. E Moisés observa. Então chega outros pastores de ovelha e começa a exortar aquelas mulheres, aquelas moças, começa a xingar elas. E aí Moisés, mais uma vez, vai lá e defende aquelas mulheres. Ele não só defende, como ele também tira a água e dá às ovelhas. E aí aquelas mulheres chegam em casa e contam para o pai o que Moisés fez. E aí o pai manda buscar Moisés e o convida para morar com ele. E assim ele cede uma filha para casar com Moisés. E assim Moisés constitui família. Essa é a nova etapa da vida de Moisés. Ele se casa e aí ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro. Veja você, entenda, Moisés ele foi preparado para ser um rei. Ele foi educado com toda a ciência para se tornar o novo faraó do Egito. Deus vai lá e tira isso e o faz ser pastor de ovelhas. O escolhido não tem escolha. Quero que você crave isso no seu coração. Porque existem coisas na nossa vida que acontecem. E nós não temos como fugir, nós não temos como contornar. Simplesmente acontece. Sabe quando você olha e fala, aconteceu, não tem volta? Porque o escolhido, ele não escolhe. Ele não tem escolha. E assim, Moisés começa a apacentar aquelas ovelhas. E aí nós vamos entrar no texto, né? Aonde ele está apacentando as suas ovelhas. E de repente ele tem que ir, porque todos sabem que pastor de ovelha, ele tem que ficar de um lado para o outro, procurando pastagem para as ovelhas. Então ele tem que atravessar, e ele atravessa e chega ao Monte Horebe, o monte de Deus. Entenda você que ali Moisés está tranquilo, e a Bíblia vai nos dizer que ele já tinha 80 anos, então já tinha passado a segunda fase. E então, neste momento, ele entra na última fase da sua vida. Então, Moisés ali sentado, tranquilo, cuidando das ovelhinhas. Moisés não sabia, mas ele era um escolhido do Senhor. Desde o ventre da sua mãe, ele era um escolhido. Então, eu quero dizer para você que você também pode estar aí com a sua vida tranquila, na sua rotina. Amanhã você levanta, vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade. Na sua rotina normal. Na sua rotina comum, assim como Moisés estava na sua rotina comum.
Mas eu quero dizer para você que algo incomum vai acontecer. Se você é um escolhido do Senhor, algo incomum vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu com Moisés. Porque, queridos, eu quero te explicar nessa noite. Sarça, ela é um pequeno arbusto que tem no deserto. E com o calor do deserto, ela pega fogo. E ela se consome muito rápido e ela desaparece. Então, era comum Moisés ver uma sarça pegar fogo. Era normal isso acontecer no deserto. O que não era comum era aquela sarça pegando fogo e aquele fogo não consumia aquela sarça. E aquilo começou a chamar a atenção de Moisés. O Senhor hoje, Ele vai chamar a sua atenção. O Senhor hoje, a partir de hoje, Ele vai trazer o incomum para você. Para você entender que o escolhido, ele não tem escolha. E então, Moisés começa a olhar para aquela sarça. Queimando, queimando e não se consumindo. Queridos, era muito estranho. Então, a própria Bíblia vai dizer que Moisés olha e fala, que impressionante. Eu vou chegar perto para me ver o que está acontecendo com essa sarça. Que chama é essa que não se apaga? Que fogo é esse que não consome aquela sarça? E então Moisés se aproxima. Mas só que quando Moisés, ele se aproxima daquela sarça, e Deus, ele percebe que Moisés está se aproximando, ele diz, Moisés, Moisés. Queridos, que susto, hein? Uma sarça pegando fogo que não consumia, ainda falando. Que susto Moisés tomou. Mas aí ele disse, eis-me aqui. Porque quem é temente a Deus, ele obedece. Mas eu quero chamar a sua atenção porque todas as vezes que a Bíblia, ela diz o nome da pessoa 2 vezes seguida, é porque é Deus dizendo, eu conheço a sua história e sei por que estou te chamando. Qual exemplo eu vou te dar? Abraão, Abraão. Samuel, Samuel. Simão, Simão. Saulo, Saulo. Deus está dizendo, ei, eu te conheço. E eu sei porque eu te chamei. Então ele olha para Abraão de dentro da sarça e diz, Abraão, Abraão, eu te conheço e sei por que te chamei. Então ali, Abraão olha aquilo tudo, não entende. Quero que você entenda que Deus, ele se revela a Abraão no Monte Moriá, no momento em que ele se encontra sozinho. Ele está sozinho naquele lugar. Não tem plateia para ver. Não tem ninguém que vê o que Deus está falando ou tratando com Moisés. Então, entenda você que Deus, Ele não precisa de plateia, Ele não precisa de muita coisa para falar com você. Ele não precisa que você vá em tantos lugares, em tantas igrejas, em tantos locais. Não. Ele só precisa saber que você é um escolhido. E você precisa saber que o escolhido não tem escolha. E então Deus olha para Moisés, mais uma vez, e diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Quando Deus ele fala isso com Moisés, o que ele está querendo dizer é, se você for estudar Lucas 15, vai nos dizer de uma condição de servo-escravo. Vai nos dizer de uma condição de servidão. Então, o que Deus estava dizendo? Tira as sandálias, porque você é meu servo. E então Moisés obedece e tira as sandálias. Ele não tinha dificuldade em obedecer. Ainda com medo, ele ficou ali ouvindo o que Deus tinha para dizer.
E eu quero que você entenda isso, queridos. Que essa expressão não quer dizer nada mais, nada menos do que servidão. Então, quando Deus vê que Moisés está disposto, eis-me aqui, Senhor, e que Moisés ele tira as sandálias em servidão a Deus, então ele começa a dizer. Deus ele vai se apresentar para Moisés. Ele vai dizer: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então ele se apresenta. Ou seja, Deus está dizendo: eu sou o Deus da história. Eu sou o Deus da qual você sempre ouviu falar. E Moisés, ele olha e ele teme. E ele cobre a sua cabeça. Ele se tampa temendo a glória de Deus. Então todo o processo com Moisés ali, quando Deus ele se revela para Moisés, acontece. E então Deus ele começa a trazer o propósito. Aí Deus ele fala com Moisés: vejo a aflição do meu povo e escuto o que o meu povo tem clamado, gemido e chorado. Então eu desci para libertar o meu povo. Mas só que lá no verso 10, a qual eu não li, Deus ele simplesmente vai olhar para Moisés e vai dizer: vem, porque eu o enviarei. Repita comigo: o escolhido não tem escolha. Deus simplesmente fala: vem, que eu vou enviar. Moisés caladinho, até então Moisés estava caladinho. Mas aí Moisés: quem sou eu? Aí Moisés pergunta para Deus: quem sou eu? Oh, queridos, que humildade é essa? Talvez a humildade que está faltando entre nós. Quem sou eu? Quem era Moisés? Eu acabei de falar. Em Hebreus, a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés, ele foi educado em toda ciência. Quem é Moisés? Simplesmente o homem que estava sendo preparado para ser o rei do Egito. Ele era simplesmente Moisés, aquele que ia substituir o faraó. E olha a humildade dele. Se fosse outro, uns que eu conheço por aí, ia dizer assim: eu mesmo, eu estou pronto. Eu sou o cara. Comigo tem isso não. Eu sou bom mesmo. Não. Ele olha para Deus e diz: quem sou eu? Humildade. E Deus olha para Moisés e diz: eu serei contigo. Mas Moisés continua. E quantos de nós aqui não fazemos essa pergunta todos os dias? Quem sou eu? Eu não consigo. Vocês acham mesmo que é gostoso estar aqui pregando, né? Que é fácil. Dá uma dor na barriga, nas costas. Mas aí você fala: eu não consigo. Eu não. Aí você fala assim: faz a abertura. Não, eu não consigo. Não, eu não sei fazer isso não. Não, pastor, não posso não. Que paralisia é essa? Nós temos que sair dessa paralisia. Moisés pergunta: quem sou eu? Não existe isso de você não ter nada. Não existe, queridos. Ninguém é tão cheio que tenha tudo. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, que conheça tudo. Mas também ninguém é tão vazio que não tenha nada para ministrar na vida de alguém. Então nós temos que entender isso. Que nós somos sim capacitados. Nós somos sim escolhidos. Chamados para um propósito de Deus.
Então, nós temos que parar com essa paralisia. Hoje o Senhor, Ele te trouxe nesse lugar, atraído pela presença dEle. Porque quando você saiu da sua casa e você veio aqui, alguma coisa te atraiu. E talvez foi a presença dEle que te atraiu. Porque aquela sarça que pegava fogo atraiu a atenção de Moisés. Talvez a presença hoje te atraiu neste lugar. Para que a sua vida, o seu pensamento, a sua forma de agir seja mudada. Que você entenda que quando Moisés ele faz essa pergunta, quem sou eu, Deus? Deus queria dizer para ele, você é um escolhido. Você é alguém que eu já projetei na sua vida. Queridos, você não está aqui servindo a Deus à toa. Você não está aqui em vão. Você tem que entender que Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Mas existe o processo. E o que nós não entendemos é esse processo. Eu estou resumindo a história de Moisés para você. Aquele homem que teve um decreto de morte quando nasceu. E ele foi livre da morte. Foi salvo pela filha do rei. E foi criado no Egito. Queridos, ele era hebreu. E ele foi criado no palácio, enquanto seu povo era escravo. Moisés, ele tinha a melhor comida, a melhor roupa, o melhor ensino, a melhor cama. Por 40 anos, Moisés teve tudo de melhor no Egito. Mas quando ele completa 40 anos, a sua história muda, o processo de Deus. Repete mais uma vez, o escolhido não tem escolha. Será que Moisés não se arrependeu de ter matado aquele egípcio? A Bíblia não fala. A Bíblia não relata. Mas Moisés teve que mudar a sua trajetória. De príncipe do Egito para pastor de ovelhas. Mas que mudança radical nossa. E assim Deus faz na nossa vida. Deus nos tira da onde Ele não quer e nos coloca onde Ele quer. Tudo tem um propósito. E você precisa entender o processo. E então, perguntando Moisés, quem sou eu? Deus responde, eu serei contigo. E Moisés continua questionando. Moisés continua, mas e se me perguntarem o nome desse Deus? E se me perguntarem, o que eu vou dizer? Quem sou eu? Deus vem e responde. Quem é você não importa. Quem é você que está sentado aqui não importa. O eu sou, quem sou, é contigo. Não importa quem você seja, o que importa é que o eu sou é contigo. E ele diz para Moisés, vá e diga, o eu sou te enviou. Então não importa a situação que você esteja. Não importa quem você seja. Não importa como você se encontra aqui neste lugar. O eu sou se faz presente. E Ele está contigo. Tudo que nós precisamos é da presença. Quando o Senhor ele tiver um encontro com você, assim como Ele teve um encontro com Moisés, não fique perguntando a Deus quem sou eu. Ah, meu Deus, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Não.
Levante as suas mãos e diga: eis-me aqui. Responda sim para Deus quando Ele te chamar. Porque Ele vai te chamar por 2 vezes. Porque Ele conhece a sua história. Jaqueline, Jaqueline. Natália, Natália. Drie, Drie. Michele, Michele. O Senhor vai te chamar 2 vezes. Porque Ele conhece a sua história. E Ele sabe por que te chamou. Ele te chamou para um propósito. Então, nós não devemos nos sentir tão inferiores assim. Nós devemos ser humildes diante do nosso Deus, mas nós precisamos ter uma ousadia muito grande, porque não importa quem você seja, o que importa é quem vai estar com você. O que importa é você dizer que o eu sou é contigo. Quando Deus ele te enviar para algum propósito, você não vai estar sozinho. Você vai ir e vai anunciar: o eu sou me enviou. E quando algo acontecer na sua vida, como aconteceu na vida de Moisés, tantas etapas, tantas coisas aconteceu ali na vida de Moisés. Não questione. Lembre do que eu estou falando para você nessa noite. Que o escolhido, ele não tem escolha. Então, quando algo acontecer na sua vida, olhe para o céu e diga: eu não tenho escolha. Aconteceu. Porque o Senhor te escolheu. O Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele te escolheu. E se Ele está te chamando, venha. Que Ele quer te enviar para um propósito, para cumprir um chamado. Então nós temos que entender isso. Que quando o Senhor, Ele nos chama, Ele nos capacita. Ele cumpre o propósito dele. Em todas as desculpinhas que Moisés ele deu, o Senhor deu uma direção. Talvez, querido, um dia o seu coração já ardeu como aquela sarça. Um dia o seu coração queimou como aquela sarça. Talvez um dia, lá atrás, você tinha muito mais intimidade com Deus do que hoje. Talvez tudo que nós precisamos é da presença. Queridos, não importa onde nós estejamos, não importa a igreja que você frequenta, não importa o seu ambiente de trabalho. Pastora, mas aquele ambiente ali é do diabo. O Egito também era. O Egito era um povo idólatra, um povo mau. Faraó era mau. Não importa, quando a presença de Deus te encontra, você vai aonde Deus quer que você vá. E você chega e diz: o eu sou me enviou. Então seja a diferença onde você estiver. Não importa o que está acontecendo à nossa volta. Não importa as coisas que você está ouvindo ou vendo. Tão somente creia que o eu sou é contigo. E você precisa fazer a diferença. Assim como Moisés, ele se tornou o libertador do povo de Deus. Ele já estava sendo preparado, queridos. Essa luta que você está passando, esse deserto que você está passando, já é a preparação do seu propósito. O Senhor tem etapas para cumprir na sua vida. Não passe despercebido. Não fique dando volta. Não fique fugindo da sarça do Senhor. Muitas vezes o Senhor ele está se apresentando a você
com a presença dele e você está fingindo que não vê. Você está vendo a presença de Deus, mas você não vai até lá sentir de verdade a presença de Deus. Você se faz de desentendido. E você fica fingindo que não está ouvindo, que não está vendo. Você só está atrasando o propósito de Deus na sua vida. Nós não podemos passar despercebidos. Nós temos que ter esse encontro com o Senhor. Nós temos que entrar verdadeiramente na presença dEle. Que a presença dEle venha nos impactar. O Senhor vai chamar a sua atenção. O Senhor tem chamado a sua atenção. Assim como Ele chamou a atenção de Moisés ali no deserto. Trazendo algo incomum para a vida dele. Então, quando algo incomum acontecer na sua vida, não veja como algo ruim, mas entenda que é o processo de Deus para que você chegue no seu propósito, para que você entenda que você tem algo a cumprir. Se coloque de pé, igreja. Nós vamos passar essa música novamente. Mas eu quero que você medite, mediante a explicação que foi passada para você aqui. Feche os seus olhos. Comece a meditar na sua vida agora. Comece a meditar como está a sua vida de verdade. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, na presença do Senhor. Algo te atraiu aqui, algo te trouxe aqui. Então não saia daqui sem ouvir a voz de Deus. Não saia daqui sem escutar o que Deus tem para falar com você. A presença do Senhor te atraiu até aqui. Algo incomum Deus está fazendo. Algo incomum Deus está fazendo para chamar a sua atenção. Ei, filho! Ei, filha! Ele está te chamando. Ele quer te enviar. Ele é o eu sou. Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ele é o Deus da história. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Deixa Ele te atrair nessa noite. Abra sua boca e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga para Ele nessa noite que você está disposto. Pergunta para Ele: quem sou eu? Me capacita. Ele é o Deus que te fortalece. Ele é o Deus que te capacita. Ele é o Deus que vai mudar a história da sua vida. Cumpra o propósito. Aceite o propósito de Deus na sua vida. Queridos, você poderia estar na sua casa, mas você está aqui. O Senhor está querendo te passar para uma outra etapa. O Senhor está querendo concluir uma nova etapa. Ele está querendo te chamar para uma outra etapa. Saia da onde você está. Saia da onde você está. Aceite o chamado do Senhor. Aceite essa nova etapa na sua vida. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Deixa a presença dEle te tocar. Deixa a presença dEle invadir a sua vida para te transformar. A presença dEle te basta. A presença dEle, não importa quem você é.
O que importa é que Ele é o eu sou. O que importa é que Ele vai contigo. O que importa é que Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai te fazer cumprir o propósito que Ele tem, porque o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha, e você é um escolhido do Senhor, porque a presença dEle te atraiu para este lugar. Deixa essa chama queimar, arder o seu coração nessa noite. Fala com o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Ele está te dizendo: eu sou quem sou. Eu sou, isso basta. Ele é o grande eu sou. Não importa para o que você foi chamado, só se disponha, porque Ele será contigo. Diga para Ele nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Ele quer que você venha crescer aonde você está. Ele quer te fazer algo aqui aonde você se encontra. Queridos, entenda uma coisa: altar, igreja, o Senhor, Ele não quer entretenimento. Ele não quer entretenimento com ninguém. Quando Deus, Ele chama Moisés, Ele está chamando Moisés para um relacionamento. O Senhor não quer se entreter com você. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento de intimidade com você. E não vai ser no meio do movimento, não. Vai ser no seu quarto. Vai ser quando você estiver sozinho. Não importa o que está à sua volta, o que está acontecendo. Ele vai aparecer para você. Não precisa ninguém ver, não precisa ninguém saber. Mas Deus, Ele vai se revelar a você. Porque Ele quer ter com você um relacionamento. Saia daqui entendendo que tudo que Ele quer é um relacionamento com você. No secreto, no íntimo. O Senhor não vai se revelar para você em meio à multidão, em meio aos grandes shows e movimentos. Não! O Senhor, Ele vai se revelar para você no momento de intimidade, no momento em que você estiver sozinho. A presença dEle vai aparecer e vai te transformar. Imagina Moisés voltando ao Egito. Aquele Egito que ele iria governar a igreja. Aquele Egito que ele iria governar. E ele olhando e dizendo: eu sou, me enviou para libertar o povo. Imagina você chegando no meio da sua família e dizendo: eu sou, me enviou. Você chegando na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, entendendo o seu propósito, que o eu sou te enviou. Se Ele te enviou, Ele vai contigo. Então não temas. Cumpra o propósito do Senhor. Aceite o que Ele tem para você. Não fuja. Não fuja. Deixa a glória do Senhor te tocar. Deixa a glória do Senhor te invadir. E não seja mais a mesma pessoa. Ninguém que tem um encontro com Deus continua a mesma pessoa. Amém? Queridos, que essa palavra possa arder seu coração. Que essa palavra ela possa continuar tocando a sua vida.
que você venha entender e sair com essa frase e meditar nela, que o escolhido não tem escolha. Amém? Aplauda o Senhor, agradeça a Ele a oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos na sua presença. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Quem foi abençoado com essa palavra aí? Não tem como a gente falar que não está saindo palavras abençoadas deste altar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O irmão Leci, pela manhã, pregou Apocalipse, e como essa palavra mexeu comigo. E agora, pastora Ana Lúcia pregando sobre Moisés, a sarça ardente. E foi falado duas frases que eu vou remoer ela essa semana. O escolhido não tem escolha. E outra, quando Deus te revela, ninguém te esconde. Então, irmãos, nós não precisamos preocupar com coisas simples. Às vezes nós estamos nos perdendo por coisas tão simples. E eu finalizo esse momento em Salmo 51:11, que está escrito: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que tire tudo de você, mas o Espírito Santo, peça a Deus todos os dias: não retire o Espírito Santo de mim, não tire o Espírito Santo da igreja. É o Espírito Santo que nos dá força, que nos dá entendimento para nós mantermos de pé. E amanhã, toda segunda-feira, guerreiros de oração. A minha esposa, Jaqueline, essas mulheres guerreiras estão aqui orando em prol da igreja, em prol do bairro, em prol da nossa família. Às vezes a gente quer participar de tudo na igreja, né? Às vezes as pessoas chegam perto de mim e falam assim: pastor, como o senhor consegue fazer tanta coisa? Aí tem que falar novamente o que a pastora Ana Lúcia pregou aqui. O sou me dá força para eu estar fazendo aquilo que é necessário ser feito. Então, que nessa noite nós possamos voltar para os nossos lares com essa mensagem queimando em nossos corações, que essa sarça que pegava fogo, ela não consumia, que esse amor que está dentro do seu coração não venha se consumir. É isso que nós temos que entender como igreja, como pai, como mãe e como servos. Nós temos que estar aptos a fazer aquilo que não é proposto. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nesse momento, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que foi feito aqui nessa noite. E nós vamos voltar para os nossos lares, entendendo o que eu sou, Ele nos ama de uma forma incondicional. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui unidos num só propósito. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, entendimento, Senhor, quanto à Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar tudo que foi feito aqui nessa noite. O louvor, a coreografia, os dizimistas, os ofertantes, a palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra vai permanecer nos nossos corações. E essa semente vai germinar e dar frutos para a honra e glória do Senhor. Repita comigo novamente: o escolhido não tem escolha. Não tente fugir de algo que Deus colocou para você fazer. Amém? Todos nós temos um chamado. Basta nós entendermos e buscar direcionamento no Espírito Santo de Deus.
que nessa noite nós possamos voltar para os nossos lares, entendendo que Deus tem um cuidado tão especial com cada um de nós, e às vezes nós não sabemos reconhecer. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem cuidado